Olá, meninos. Vamos aqui, né, a mais uma aula, né? E que vocês observem bem, prestem bem atenção, tá bom? Porque é um novo conteúdo e esse conteúdo ele exige um pouco mais da atenção de vocês, tá certo? Então vamos lá. Vamos ver hoje configuração eletrônica, certo? Ou distribuição eletrônica, também assim conhecida, tá bom? E, e a configuração eletrônica, ela não é nada mais que a disposição dos elétrons de forma que o átomo fique em seu estado fundamental, certo? O estado fundamental de um átomo, meninos, é aquele onde todos os seus elétrons estão dispostos nos níveis mais baixos de energia, né, que estão disponíveis, certo? O estado fundamental também é conhecido como o seu estado estacionário. Nesse estado, o átomo possui os seus elétrons em um estado de mínima energia possível, tá bom? E a partir do modelo de Bohr, né, que só relembrando, né, esse modelo atômico, ele foi um aperfeiçoamento do modelo atômico de Rutherford, onde apenas esse modelo de Bohr tornou-se possível a compreensão de alguns fenômenos que os modelos atômicos anteriores não conseguiram explicar com eficácia, tá bom? E assim, o postulado, né, de Bohr mostrou que os elétrons estão confinados, certo? Lembrem-se, confinados em determinados níveis de energia, quando, quando o seu estado estacionário. E cada estado estacionário, né, está relacionado a um nível de energia, certo? Também chamado, pessoal, esse nível de energia de camadas, certo? Que essas camadas, elas são representadas por essas letras, que aqui está exposta, né? K, L, M, N, O, P e Q, tá bom? E elas são representadas por uma órbita. Então, quer dizer o quê? Que cada letra dessa aí é uma órbita onde, né, o elétron fica ao redor do seu núcleo, tá bom? E, e é onde o elétron ele migra de um nível para outro, né? Mas para isso tem que ter, né, uma absorção de energia para que ele migre de um nível para outro, certo? E também, gente, a partir daí, né, a gente pôde, aliás, a gente não, né? Eles puderam, né, ver a quantidade máxima de elétron existente em cada nível daquele, certo? Em cada camada, onde a gente possui, né, os níveis de energia, os níveis de energia que são, né, esses aqui representados, que varia de 1 a 7, tá bom? E as camadas são as letras, né, de K até Q. E esses números, pessoal, é o número máximo de elétrons, certo? Que cada camada suporta, tá bom? Então, ó, a camada, o nível 1, certo? Da camada K, aqui vou até circular, o nível 1 da camada K, ele apenas suporta, né, esse número máximo de elétron, que é 2 elétrons apenas, tá bom? E o segundo nível,
né, que é a camada L, ela apenas suporta 8 elétrons, tá bom? E assim por diante, né? Cada um tem, né, sua especificidade em quantidade de elétron, tá certo? E a partir desses níveis, pessoal, também tem os subníveis, certos? Que são considerado aqui essas letras, que é SPDF, tá bom? E eles também suportam uma quantidade máxima de elétrons, que no caso aqui, né, o subnível S, ele apenas suporta 2 elétrons, né, que é aqui representado. O P suporta 6, o D 10 e o F apenas 14, tá bom? E assim, pessoal, né, a partir dessa organização de níveis e subníveis, veio o Linus Pauling, que é, né, o inventor desse diagrama, por isso que o nome traz o nome do próprio, né, diagrama de Linus Pauling, onde ele representa, né, cada nível e cada subnível, né, e também a quantidade de elétrons que cada nível e subnível suporta. Para isso, pessoal, né, ele organizou dessa maneira que é para saber como cada elemento químico vai ter, né, nas suas camadas de valência. Quantos elétrons tem, né, cada elemento químico nas suas camadas de valência, que são, como eu falei, né, no início, as camadas de valência são as letras, né, que são essas letrinhas aqui, que ela vem descendo, né, e a camada K vai suportar apenas 2 elétrons, certo? A L, que tem aqui representada 8 elétrons e assim por diante, tá bom? E a partir desse diagrama, gente, a gente vai poder pegar, né, isso e fazer a distribuição eletrônica dos elementos químicos, tá? Onde, só para relembrar, né, a camada de valência é onde acomoda os elétrons com maior energia, e são elas que são as responsáveis pela ocorrência das reações químicas, né? Pois os elétrons contidos nelas estão instáveis e buscando outros elétrons para que possa se tornar estáveis, né? Que é conforme a teoria do octeto, essa teoria, pessoal, também chamada regra do octeto, ela fala que todo elemento químico ele deve possuir 8 elétrons na sua última camada de valência, né? Assim como os gases nobres, que vocês, né, vão conhecer mais detalhadamente quando a gente for entrar no assunto, né, e conhecer a tabela periódica, que vai ser o nosso próximo conteúdo, tá bom? E voltando aqui, né, na regra do octeto, então, para que cada elemento químico tenha, né, essa estabilidade, ele tem que possuir, né, esses 8 elétrons na sua última camada de valência, tá bom? Então, vamos aqui para frente, né? Eu coloquei aqui um exemplo, tá bom? Para vocês saber como é que se utiliza o diagrama de Linus Pauling. E eu trouxe aqui para a gente fazer uma pequena distribuição eletrônica. Eu trouxe aqui, meninos, o magnésio, certo?
que está aqui representado pela sigla Mg, que é o magnésio. Se vocês for lá na tabela periódica, ele é representado por essa sigla, né? E a gente vai pegar o número atômico dele, né, gente? Só relembrando que o número atômico é representado por essa letrinha Z aqui, certo? Que quer dizer a quantidade de número de prótons. E só lembrando, gente, que essa quantidade de número de prótons, quando o elemento químico está no seu estado fundamental, ele se encontra, né, com a mesma quantidade de elétrons, né? Ou seja, o mesmo número de prótons é o mesmo número de elétrons quando o elemento químico se encontra no seu estado fundamental, tá bom? Quando ele não está fazendo nenhuma reação química com outro elemento, tá certo? Então, vamos lá, né? Fazer essa distribuição eletrônica. Temos aqui, né, que o magnésio, o número atômico dele, né, é 12, onde ele vai possuir 12 elétrons, né, no total. E para a gente fazer essa distribuição, pessoal, a gente tem que seguir, né, a quantidade de elétrons que cada subnível suporta, né? Sempre o subnível S, que aqui representado, né, logo no início, ele apenas vai suportar 2 elétrons. Sempre esse nível só vai suportar 2 elétrons, sempre, tá bom? E o P vai suportar 6. Toda vida ele vai suportar 6, certo? Nunca se pode ultrapassar o valor desses elétrons. E do D, né, que é 10, que lá no início, né, no outro slide aqui que eu passei, ele fala, né, que o subnível D, ele só vai suportar 10 elétrons, né, e o F, 14, certo? Nunca se esqueçam, aqui não está representado, mas dá pra gente, né, saber qual que cada um suporta, tá bom? De elétrons. E aqui, gente, para a gente saber, a gente tem que seguir essas setas, tá bom? Essas flechazinhas, né? Digamos assim, que é mais fácil. Onde, né? O primeiro nível aqui, que é K, e o subnível S, né? Como ele só suporta 2 elétrons, então eu não posso ultrapassar. Eu vou fazer essa distribuição aqui de 12 elétrons e vou seguir essas setas, né? Vou até o final, ele só suporta 2 elétrons, então eu vou colocando assim em forma exponencial, tá bom? Esses elétrons. Então, vai ficar no primeiro nível do subnível S, um S2. Terminou a setinha, eu volto lá para outra, começando lá de cima e vou até embaixo, né, do subnível S ainda, mas do segundo nível, né, que é a camada L, né, e vou seguindo de novo a seta, tá bom? Eu desço aqui essa seta e coloco mais 2 elétrons, não é? Porque ele só suporta 2 elétrons, então eu tenho que ir distribuindo essa quantidade de elétron aos poucos, tá bom? Como aqui ele só suporta 2, então vamos, né? Terminou a setinha, vamos continuar na próxima seta, né? Que passa ainda pelo o segundo nível, mas no subnível P, certo? Onde esse subnível P só suporta 6 elétrons. Então, a gente coloca os 6 elétrons e vai seguindo a setazinha. E vocês podem notar que quando a gente segue essa seta, a gente passa pelo outro nível, né? Que é o nível 3 do subnível 2. Mas quando eu chegar até aqui,
do nível 2 e do subnível P, a gente já pode ir contando os elétrons que já foram distribuídos, né? Que eu tenho 2 com 2 é 4, né? E 4 mais 6 eu já tenho 10. Como é 12 elétrons a ser distribuído, então vai continuar, eu vou continuar descendo aqui, né, até finalizar a seta e vou preencher aqui no terceiro nível e dar continuidade aqui no subnível S, onde ele completa, né, os dois últimos elétrons que faltam para concluir a distribuição, certo? E vou acrescentando aqui o 2. Pronto, acabou a setinha, acabou os elétrons a ser distribuído, certo? E a gente finaliza nossa distribuição eletrônica, onde vai ficar um S2, né? 2 S2, 2 P6, né? E finaliza no 3S2. Onde, pessoal, esses são né, as camadas de distribuição eletrônica do magnésio. Onde eu tenho aqui o 3S2, ele é representado pela última camada de valência, tá bom? Como ele é representado pela última camada de valência, ou seja, foi os últimos elétrons a ser distribuído, então ele é considerado essa última camada de valência, assim chamado, do magnésio, tá bom? Então, quantos elétrons tem na última camada de valência do magnésio? Ou seja, eu tenho 2 elétrons, né? Que foram os últimos 2 que foram distribuídos, tá ok? E vamos lá. Bom, pessoal, e assim, finalizamos, né, mais um conteúdo. Eu espero que vocês tenham compreendido o que é uma distribuição eletrônica e como ela é realizada, tá bom? E para as demais dúvidas, estarei aqui sempre disponível. Grande beijo a todos.